Fets. Então, a gente teve um problema com a transmissão, vamos fazer a gravação, Depois deixa disponibilizado, é isso aí. Tem alguma questão no firewall, talvez uma porta de segurança, alguma coisa que foi protegida pelo Chiask. Eu tentei aqui ativar da forma como eu sempre ativei, que é uma coisa instantânea. Tá. Procurei um caminho alternativo, que é utilizar software de transmissão. E aí o YouTube gera uma codificação. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Por favor, fique à vontade, Por favor. perto da gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Teve algum envelope que chegou sem representante do próximo representante? Você está aqui mais próximo, a gente pode distribuir os envelopes, né? Não sei quantas são. São quatro. Bom, bem-vindos todos, né? O Diego é o nosso pregoeiro, Boa tarde. Paulo e eu, Daniel, somos equipe de apoio, tá? A princípio, as nossas sessões de pregão elas são transmitidas online, mas nós estamos com uma dificuldade aí no endereço do CIASC, então ela vai ser gravada, mas depois vai estar disponibilizada para quem quiser eventualmente consultar alguma dúvida, tá bom? Eu tenho aqui envelopes de 4 empresas e, pela minha análise, todos recebidos dentro do horário. Alguém quer se certificar que há alguma... Então, joia, temos então encaminhar. Ou então, por favor, registre aí a primeira, é a Locari Cadê? Móveis. Trocar imóveis e CNPJ. Quem que é o representante da Locari? 725 Você teria esse identidade? 02. Este é o representante da Locari. Você está no time não? Sim, tem que anotar nesse ponto. Kátia com K. Maria. Bittencourt. 3. Assino. Com 2 S. Assino. CPF. 578. 664. 664. 659. 91. Ok. Então, fechou. A segunda empresa é a Lisboa Eventos Eireli. Da Lisboa tem representante? É parecido com outra, né? Eireli. É que a Eireli é a designação jurídica. da empresa. Empresa de responsabilidade limitada. Ah, Empresa individual de responsabilidade limitada. Lisboa. Do evento Irene. Sabe, CNPJ 18882 697 001 37. Ok. O Jean é o representante da CNPJ. Isso. Jean com N, navio, o Marino, Lisboa. CPF 984 798 220 traço 15. Fechou. E Próxima empresa. A próxima é a Vavasur. Quem é a representante da Vavasur?
comércio de artesanatos. Não, mas é artesanatos. Artesanatos Vavassourin. PJ 78 257 763 0001 traço 00. O representante é a Ana Janete Vavassourin de Freitas. CPF 457 509 049 /20. Bom, depois a gente tira cópia dessa identidade. Vai constar aqui, né? É isso. Faço a parte. E por fim a Fronte Estruturas. Que é você. Esse aqui, ó. Cadê esse aqui? Estruturas e CPJ 12 12 219 219 645 645 0001 0001 traço 07. 07. Representante CPF, por favor. Tá? Representante. Vanessa Cristina Bonfim. Lista Cristina Bonfim com M de Maria no final. CPF, por favor. CPF 28 28 00 0 55. Ah, tá. 28 0055. Não, tira um zero lá. Tá, ok. Isso, 98882. 988 82. 2 Não, 82. traço Traço 82. 82. traço 82 Mais um mais 8. um 8 traço E pra isso, 280055 988. Bom, então eu tenho aqui os envelopes de documentação que estão todos lacrados, tá? Eu pediria que vocês dessem uma publicadas para mim onde é. Só fazer uma pergunta. Claro. Quanto ao credenciamento, todos tinham que entregar o contrato social, uma identificação. Isso. Certo? Todos entregaram. Sim. Quer fazer alguma verificação? É que eu vi que a empresa entregou só a identidade. Aqui, ó. Pelo que eu Não é a chequei, primeira. ela era a representante, não é? É a proprietária? Você mais o contrato social e a declaração. Se nós tivermos alguma dúvida sobre a titularidade dela, depois aí tem que ser anulada a sessão. Mas se ela se declara sendo a representante, a senhora consta no contrato social como representante da empresa. Então tá. A questão do contrato social, nós só fazemos uma análise mais rigorosa na questão de procuração. E a declaração? Item 3.2 do credenciamento. Ah, você diz para ela intervir com lances. Não, ali essa do anexo 5 fala que ela cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não consta nenhum fato sobre ela. Mas tem a declaração aqui. Ah, de onde? No envelope? Mas fala que tem que ter bom credenciamento, não no envelope. É no credenciamento, aí é a razão assiste ao licitante. Aqui o edital fala de que a representante da licitante deverá apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos, declaração de condição de habilitação conforme anexo 5. Então, tu faz aí o registro em ata, por favor. Sobre o credenciamento. O representante da Lisboa, vamos botar só o primeiro nome, que já é suficiente, né? Impugnou Participação.
Não a participação, o credenciamento da empresa, a primeira ali. Local. Só um pouquinho. Bom, então da front, a declaração está aqui. Tá? Lavassori, a declaração está aqui. E da Lisboa, a declaração está aqui. Tá? Alguém quer fazer checagem mais próxima? Não? É suficiente? Tá. Eu sugiro então que seja acatada a impugnação, tá? Isso não acarreta a inabilitação, ela só não pode participar da fase de lance. Isso. Pela falta do anexo 5, conforme item 3.2 do edital. A gente já destruiu isso, então. Feito. Mais algum registro que você queira fazer aqui nesse momento? Não? Então nós vamos abrir pela ordem que nós somos listando. Eu vou pedir que você só dê uma rubricadazinha para mim no envelope. Só um pouquinho. Envelope de propostas, estão todos aí, os 4? Propostas. Esse aqui não tem identificação se é proposta ou não. Está escrito pequenininho ali atrás. Documentação. Ok, beleza. Tá. Então esse aqui, ó, envelope número 1 da front. A front é... Novamente. A front é esse aqui. Se você quiser abrir o envelope da front... A Lisboa é ele, né? Não era um computador. Não, mas tu tens que deixar aqui, ó, essa anotação aqui. Ó. Tá, só tá com 3 pinguinhos de costa. Você vai puxar assim. Sorry. É só o preço total. Então vai editando aí pro front. Fonte. 76.800. 76.800 reais. Redondo. A Vavassori é ME, não? É. É?
EPP, tá. Então são todas Todas vão competir vão pela competir em UB3. igualdade, tá. Feito aí? Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui de representação da fronte e a proposta da fronte e o envelope da fronte vão circular. Então, da fronte. A próxima é que tu tens na ordem, qual é o de... Tem É pra Isso, por favor. todas as variedades. publicação, as propostas aqui são... Então, essa é da Locari. Lisboa. Proposta de preço, Lisboa. Ok. Isso. O valor total da proposta é R$108 mil. Lisboa. Isso. Ah, tá. É que tu tá botando na Locari, Ok. na Lisboa. Vou arrumar. Deu? Agora tá. Nova Soia. Isso. Não, mas Tá, pensei que pode você passar fosse aqui aí. de novo. Uhum. Sistema simplificado. Outra proposta. O valor total da proposta de preço R$119 mil. Ateval. Nova Soia, né? Ok. Ateval, Não, é Indústria, Comércio, Artesanato, Nova Soura. isso. Nova Soia. É, que tem vários nomes. R$119.980. E por fim, Locari. Carimox aí. Esse é o bom. Não, Mas não abre assim. Corta. Porque tem que ficar aqui a marquinha. Vai ficar, se não rasgar, vai ficar. É que eu tenho toque. Ó, quase. 76 mil redondos. 76 redondo? Isso. Locari. Deixa eu arrumar a ordem aqui. Abaixo. Acho que eu vou melhor preço.
Na proposta da Locari, Certo. o prazo de validade ele não atende ao disposto no item 5.2.3 do edital. Tá? Até 30 de hoje, não poderá ser inferior a 60 dias contados pela data de apresentação da proposta data de hoje. Isso. Essa nota aqui. Primeiro de 30 dias. Né? Ainda não. Está vendo isso? Você não precisa rubricar da sua própria empresa, tá? Eu preciso de volta os 5 autógrafos. Preciso de volta. Esse é o da Front? Vale voucher. Ah. Vamos lá. 60 dias para... Policiamento. Tá. Esse posta. Há alguma impugnação à proposta da Front? Não. E eu também não tenho impugnação à proposta da Front, tá? Aí vão participar os três ali. Os três primeiros, né? Isso, os três remanescentes, né? Uhum. Esses três, pode ser. Então, aí só complementa ali, ó, a proposta da licitante local e não atende ao disposto. Sendo dessa forma, inabilitada para a participação do presente certame. Porque a proposta aqui é de 32, né? Isso, e o edital falava em uma proposta com validade de pelo menos 60 dias. Doutora, não precisa mais assinar? Estou fora já? É isso? Você não é obrigado a assinar nenhum documento, é porque é sempre dado ao licitante a liberdade de examinar. Se você quiser impugnar algum outro licitante, né, a sessão é pública e o nosso interesse é que toda a regularidade seja... Mas você é livre para se retirar a qualquer momento. Mas eles não participam da proposta também, não? Não, aí agora a proposta deles também não entra no... Então fica só a Front, a Lisboa e a Ardeval. Isso. Então, pela dinâmica que nós vamos seguir agora, vai ser dada a palavra ali para a Vavassori, se a Vavassori cobre a proposta, e depois é dada a proposta para Lisboa, se cobre, e aí vem a fase dinâmica demais. Né? Contra a nossa decisão que inabilitou a sua empresa, você pode recorrer, é seu direito. Tá? Mas aí pela legislação, você vai ter que aguardar até o final dessa sessão, para daí no final dizer por que quer recorrer. Depois terá 3 dias para querendo apresentar um recurso para ser julgado. Aí esse é o critério. Tá? Vou guardar. Fique à vontade.
Otaviano, essa notificação. Essa proposta. Essa é da fonte. Essa daqui é da Lisboa. A proposta da Lisboa tem com você? Comigo, tá? Acabou de... Aqui é da Lisboa, tá aqui a proposta de preço. tá. Essa daí é a outra. Aquela ali é da Nova Sul. Da Lisboa. Não, essa precisa ser publicada e juntada ao processo. Só tirar uma foto da contabilidade que fez a... Fique à vontade. Bom, senhores, então nós abrimos de novo a palavra. Alguma outra impugnação às propostas oferecidas? Nenhuma? Então, não havendo mais, nós vamos à fase de lances. Eu dou a palavra em primeiro lugar aí para a Indústria e Comércio e Artesanatos Vavassori. A proposta hoje valendo é uma proposta de 76.800 e o lance para ser válido, se não me engano, é casa de R$100, né? É 100, né? É, R$100. R$100. Você tem interesse em cobrir essa proposta? Então a Indústria Vavassori não fez lance. Então, na sequência, eu passo a palavra para Lisboa. Também não fez lance. Certo. Então, aí a fronte tu pode tirar, porque ela não tem por que fazer lance na proposta dela mesmo. Seu Brigueiro, a proposta atende o preço médio? Então, Entende? Não tem como, não querem dar uma diminuída não? Dá um descontinho pra gente? Quem é o autor Quem é da o autor da proposta? proposta? a fronte é. A sua está dentro dos parâmetros, aqueles valores dos três Está orçamentos? dentro dos parâmetros, mas você não consegue reduzir um pouco em nome do interesse público. Em nome do interesse público? O que eu não faço em nome do interesse público? Olha lá, vamos ver aqui. Até onde você consegue chegar? R$76.500? Não, Pode ser? Pode Pode ser? Tá bom? Pronto, em nome do interesse público. Então não botas aí, porque daí não é lance. Aí você coloca ali, ó, encerrada a fase de lance, Foi negociado. foi montante no valor de... Pode deixar aí, só vai lá para o valor. Substitui esse por 76.800. Vírgula. Ponto. Aí, agora. em negociação, foi reduzido o valor final para cifrão 76.500. Lisboa. Primeiro da ganhadora, né? Não, a gente só da ganhadora. Só da ganhadora, né? No caso, precise as outras, né? Vamos checar agora. Vamos lá. Com licença, professor. Claro. Só uma pergunta. A empresa está consultando a empresa Front e ela tem impedimento de licitar. Tá? Vamos fazer essa pesquisa. Diligência, né? Uhum. Fica registrado aí. Nós faremos. Vamos lá. Clareza de serviço. É que como nós somos sociedade de economia mista, a gente tem que ver em que amplitude essa restrição nos dá.
Porque a gente não está mais submisso a 8666, sim. Aí vamos checar para ver então. Só a nível de informação, essa sanção deles foi imposta dia 25 de setembro de 2018 e válida até 18 de março de 2020. Certo, tu sabes aí por quem foi imposta, não? Posso pegar um café? Claro, Fique à tá vontade, vontade. por favor. Vocês querem café? Você pode ir pesquisando, porque daí aqui terminada a habilitação eu te A gente dou vai a, registrar. te dou a palavra. Trabalhando. Alguém mais quer um cafezinho? Posso pegar o documento pela documento encerrado? Só temos que terminar a sessão só um pouquinho. Aí eu me devolvo. Ok? Eu já consegui. Consta no portal da transparência. Tá. O senhor? Tanto faz. Ele está ocupado ali. Fonte Estruturas Eireli, CNPJ, suspensão De contratar com eles. Exatamente. Processo. Ficou candidato. Essa foto.
Legislação do programa de Estado, claro, porque vou colocar aqui que foi chegado aqui pelo incidente que você representa. Sim, sou um proprietário da empresa Lisboa, sou central Lisboa. Tem algum celular que eu possa mandar o link para o senhor anexar o processo? Pode mandar no meu. 48, né? 48 99167 9167 5038. 5038. Isso. Se você mandar por e-mail, para mim é melhor, na verdade. Diego@scpar ou Pregoeiro@scpar. Porque eu botei no Tá seu. no WhatsApp. Ah, tá. Tranquilo. Pois é, Alex. Mas eu já deleto. Não é que eu botei o celular para gravar ali. Vou poder acessá-lo. Mas pra gente aqui, a título de informação, cabe por estar no portal de segurança da transparência. Mas já abre direto o link. Eu só não consigo acessar porque eu botei o celular ali para gravar a sessão. Não, o link Aí depois eu... Sim, você sabe também. Vou pegar o CNPJ aí, vamos lá. Portal da transparência. Empresas Unidas. Estes são os documentos de habilitação da fonte para que vocês possam examinar, por favor. Ele te mandou o link aí? Ele mandou no celular. Mandou no celular, mas meu celular tá gravando. O senhor quer abrir aqui no meu celular o link? Acho que talvez seja melhor. Ali, ó, buscar, coloca CNPJ nesse nome. Calhar também. Vamos lá. Qual que é o CNPJ? Qual é o último? 12 219 645 0001. 001. É, mas São os dois zeros. Ele faltou um zero. é 07. 07. Acho que vou botar assim, só sem barra, sem nada. Esse portal de transparência da União. Do Estado. Então, eu acho que ele pesquisou no da União, né? Pela Portal da Transparência. a portal da transparência é o portal da União. Vai aparecer todos. Fazer impedimento com qualquer órgão público. Qualquer órgão. Qualquer órgão da administração. Qualquer órgão. E aqui ele não trouxe a sanções. Opa, aí. Fontes. Sanção aqui. São os contratos. Lá, sanção. Cadê? Esse foi o link que você me mostrou. Isso aí. Foi lá no estado da Bahia. Sofreu alguma.
aparece nessa apresentação de algum tipo de recurso, nada. Você tem direito de se defender, né? Não, então, mas aí lá, não aparece Aqui, deixa eu se ver. apresentar o recurso e qual é o resultado e qual o despacho concernente ao recurso apresentado, né? Eu acho que isso talvez esteja lá. Só diz que houve uma aplicação de sanção, mas não diz qual A situação atual. a situação está suspensa. A gente pode clicar aqui para saber mais da empresa, mas o processo talvez esteja ou tramitando com a Secretaria ainda, da Administração da Bahia. ou tramitando ainda, ou apresentação ou em fase de probatória de defesa, alguma coisa do gênero. Mas nas certidões que eu anexei não saiu nada. Todas as certidões são atualizadas estão de acordo. Data do trânsito julgado, dá uma olhadinha, não tem, tá vendo? Ali embaixo. Do seu lado direito, data do trânsito julgado. Isso, do amigo. Não tem, tá vendo? Não tem. Tá. Olha lá, abrange finalidade de decisão judicial sem informação, tá vendo? Sanção administrativa, é uma sanção administrativa aplicada no âmbito do Estado. Então é administrativa, não está atualizado aí. No âmbito do Estado da Bahia, Só, não tem a... O que tem que ver Aí agora. a sentença, o julgado, não tem nada. É o que tem que ver agora em que pé que está isso. Se foi julgado alguma coisa, se tem. Se tem uma decisão uma e já está decisão e tá já posterior. Tá. Desculpa. Eu acho que no prazo, né? A situação é a seguinte, Daniel, a gente tem uma sanção aplicada pela Administração da Bahia, certo? Não se tem aqui uma data de trânsito julgado, detalhes, né, nesse E tem a apresentação de defesa. processo. Então, Se houver essa dúvida, ela tem 5 dias. Mas primeiro deixa eu só checar na 13 o que vai se ser? essa restrição da Bahia vai bater para cá. Tá. nós como empresa estatal, também agora seguimos a Lei 13.303, que é a lei das estatais. Então tem algumas coisas diferentes da Lei 8.666, do número de estações. Então, por isso que o advogado está verificando. Uma coisa é certa, a gente entra em fase de recurso agora. Sim, após o fechamento no prazo de 5 dias, a gente tem toda a documentação necessária, se tiver que expedir lá no órgão, porque é uma sanção administrativa, né? Isso. Mas A no meu gente caso, eu também posso recorrer. registra, todo mundo tem voz aqui. Todo mundo tem voz. Eu também posso recorrer, né? Pode recorrer. Só uma complementação. O STJ já julgou e atinge todos os órgãos da União. Não, sim, isso sim. Órgãos da União, mas órgãos da União são só daí os federais, né? Federais. União Federal. Todos os estados da União, daí sim. Não, mas a gente diz federal, estadual, municipal e... Eu entendo que, de todo modo, como que a gente faz agora? Porque estando impedido de julgar, de licitar todas as instâncias. As regras da lei servem para todas as instâncias. Só que tem o seguinte, né? Com a lei 303, a lei judiciária 13, algumas coisas mudaram, isso é verdade. Possivelmente isso não. Mas é uma questão de prazos, talvez de 5 dias, talvez passe para 3 dias ou mais. Dá uma olhada. Qual é a punição que foi atribuída aí? Ela fez suspensão. A punição é a suspensão. Tá. No artigo 22 do regulamento, ela só impede de participar se ela tiver sido declarada inidônea por outro estado da federação.
A suspensão só seria afetável se tivesse sido imposta pela própria SCPAR, tá? Artigo 22 do Regulamento de Licitações, dá uma olhada aí. Esse regulamento está disponível no site, tá? Endereço de licitações. Artigo 22. 22. Os impedimentos... Está impedido de participar e de ser contratado. Aí, isso. O inciso terceiro, que fala de outros estados... Pela União de Estados tem que ser inidônea. Tem que ser declarada inidônea. Ok. A suspensão era só se ela tivesse sido suspensa pela SCPAR. Então nós vamos fazer o seguinte, como vai haver essa dúvida, vai dar um prazo de 5 dias para que a fronte apresente documentos, tá? Esclarecendo a restrição que ela possui, certo? Então vamos voltar lá para a ata. Vamos registrar a aplicação. Foi aberto da empresa Frontier. A gente tem que ter mais documentos, né? Isso. E o pessoal também vai ver se vai encontrar outra coisa. Vamos ver se eles vão ter mais alguma outra impugnação. Mas, de qualquer maneira, tu já pode ir colocando o seguinte. Pelo representante Sim. da Lisboa, foi apontado que, em consulta ao portal da transparência, consta uma restrição contra a empresa Front. Se pudesse, por gentileza, colocar a restrição administrativa, fica mais claro que a restrição é administrativa. A restrição administrativa Administrativa, isso. contra a empresa Front. Obrigada. Ponto. Consultado o portal da transparência, não foi possível esclarecer plenamente a natureza da restrição administrativa imposta. Razão pela qual tem a empresa Front o prazo de 5 dias úteis na forma do artigo 80 parágrafo 5º parágrafo é aquele simplesinho de parágrafo, Só não achei ele aqui. parágrafo Depois eu 5 é 5 em numerais mesmo. 5 do regulamento de licitações e contratos da SCPAR, vírgula, para demonstrar que não está em cursa em nenhuma das hipóteses do artigo 22 do mesmo regulamento. Bom. Vocês têm mais algum apontamento a fazer? Tem algum outro apontamento? Mas nesse momento ela foi declarada. Não, a gente está dando prazo de 5 dias para ela esclarecer. Não é. Aí nós não vamos Não encerrar a Não sessão. posso deixar registrado se eu quero entrar com recurso, ainda não é o caso. Nós não temos ainda o encerramento da sessão. Seu direito para recurso vai ser posteriormente dado. Após 5 dias.
Porque primeiro, para a gente Suspende, né? decidir se ela vai estar habilitada ou inabilitada, eu tenho que esperar ela apresentar essa documentação, né? Sim. Aí depois que ela apresentar essa documentação vai ser disponibilizada lá no site e todos vocês terão, se for a nossa decisão de habilitá-la, todos vocês terão o prazo de 3 dias para oferecer o recurso necessário. Se a nossa decisão for por inabilitá-la, aí ela terá o prazo de 3 dias para oferecimento do recurso. No meu caso. Também pode registrar aqui, mas também como nós não encerramos a sessão, quando chegar o encerramento vai ser dado esse mesmo prazo, tá? Que é o prazo para recorrer do encerramento. Como aqui a gente vai suspender a sessão, a gente vai suspender sem dar o resultado dela, só quando ela for retomada. Inclusive nós já podemos até designar a data, ô Diego, para a semana que vem, para retomar a sessão na quarta-feira da semana que vem. Aí eu posso mandar um recurso, Pode. porque você está viajando. Mas de qualquer maneira, Mas aí, se a partir da semana que vem, acho que Certo. daria os 5 dias de prazo não para tem apresentação. problema. Pode enviar uma Teria que pessoa ser depois da referente desde que ela apresentação, tenha certo? poderes. Tá? Sim, A ela partir também é de- sócio de Como você conta amanhã? Começa amanhã. Amanhã, Quarta, certo? sexta, sábado, Se ela tem Não, poderes de sábado. representação, Vai no sábado não conta. segunda, terça. Nem na quarta, já deu avaliação? O que você quer dizer Foi com em cima, né? o Não. artigo... Por exemplo, tu vai terminar no último dia, a gente vai ter que avaliar no dia só. Entendeu? Vocês vão ter só horas para fazer a avaliação. Se ela mandar só no último dia de prazo, Vocês vão ter horas para fazer a avaliação. a gente vai declaração mandar na que terça-feira manterá à tarde, durante a a reunião execução for do na contrato. quarta, início da tarde. é que durante Eles o vão ter tempo tempo em que o para estande poder- ficar Entendeu? ocupado Para poder nas fazer a avaliação. reuniões, tem Mas empresa aí a tem gente uma avalia pessoa no- lá, no já seu para oportuno, fazer ou- eventuais ou na hora correções, né? Então já marca para É a quarta-feira. pessoa da manutenção. Tá? Deixa eu só. O senhor disse que é o prazo de 3 dias para quarta-feira, não tem como fazer isso para segunda, porque senão vai implicar na montagem, na construção da construção. Ela tem o prazo legal de 5 dias úteis. Eu tenho que obedecer esse Mesmo prazo. se ela estivesse de acordo? Se ela me apresentar essa documentação antes, eu para antecipar essa sessão eu teria que notificar todos comparecerem, daí se Mas- faltar um, Mas é só 2 para Infelizmente. notificar. infelizmente O nós... telefone mesmo, de repente. Até para agilizar. São 3 para notificar. A empresa aqui em questão não foi ainda declarada final como inabilitada, né? O certame está aberto. Ela tem direito a recorrer. Então nós vamos botar para quarta-feira, que é a data mais adequada. Assim a gente não corre os riscos com prazos, tá? Esse item que eu te falei também não tem que ter como uma declaração Sim. separada? Pelo menos o que eu vi ali era um último documento, penúltimo documento que ela juntava era essa declaração. Tem 2 declarações, tem a declaração do artigo da Constituição, lá não me lembro qual é, e tinha essa declaração também, que eu me lembro que isso me faltou aqui, mas eu chequei. Por favor, pode examinar aí. Eu deixei assim, né? Centro, Tá, por e exemplo, às 14 horas, né? Dia 14 de agosto. Quarta-feira. Que dia que vai ser quarta-feira que vem? é quarta-feira que vem, Que dia que vai ser? 14. 14. Infelizmente a área demandante nos entregou o projeto muito em cima da hora. Nós estamos fazendo o que é possível. É que também não adianta eu querer atropelar e depois o processo ser anulado, né? Eu tenho que... Qualquer coisa, alugamos 2 cadeiras e botamos lá no stand. Tudo tem que ter tempo hábil, né? Como vocês também têm que ter. Aí aluga a cadeirinha de mim, tá? Tá bom.
então só para que não haja dúvidas, na semana que vem, no dia 14, quarta-feira, às 14 horas, nós vamos dar prosseguimento a essa mesma sessão, tá? A sessão não está encerrada, ela está suspensa, e aí na quarta-feira nós finalizaremos ela. Para oferecer recurso, é necessário, na quarta-feira, estar presente com um representante legal. Porque na legislação do pregão, você tem que, no dia da sessão, já dizer que você quer recorrer e o porquê que você quer recorrer. Depois você tem 3 dias para apresentar o recurso por escrito. Mas o dizer que quer recorrer tem que falar isso aqui no dia da sessão. Dia 14. No dia 14. No caso da empresa Locari, como ela não se credenciou, ela tem direito ainda de... Ela tem o direito de recorrer. O credenciamento dela só vai impedir ela de fazer os lances, tá? De praticar os atos administrativos em geral, ela não vai ter esse impedimento não. 2018. Ela Saiu uma coisa precisa 2018, publicar os próprios documentos dela. Sei lá aqui. A declaração... Como se Eu nem pesquisei. Está de acordo? Há alguma outra impugnação com relação à documentação da empresa Front? Alguma outra restrição? Então, nada mais havendo, podemos dar por encerrado. Agradeço aí a paciência de todos, né? Tá, então colocar pode participar na próxima semana. Para querer oferecer recurso. A gente vai imprimir agora, vamos assinar. Aí é questão de vocês analisarem Eu quero mandar pra a lá. convênia. É direito de vocês apresentar recurso. Eu não tenho essa... Então aqui só segunda-feira só para apresentar recurso. Quarta-feira, Dia 14. para a Locari, é só se a Locari quiser recorrer contra essa inabilitação. E não foi imposta ainda. Ela será imposta na quarta-feira. Né? Porque daí na quarta-feira a gente encerra a ata. Aí na quarta-feira tem que dizer, quero recorrer. Certo? Está bem. Vamos imprimir a ata aí para todos. Todo mundo vai levar uma cópia da ata, tá bom? Certo, vamos organizar então aqui. Estou com muitos de habilitação. Então aqui é. Pela ordem que está na ata ali, quais foram? Pela ordem da ata, primeiro aqui, Locari, Front. Não, porque quem escreveu primeiro foi a Locari, depois a Lisboa, depois a Vassoura e por fim é a Front. Não sei se te ajuda. Tá. Primeiro foi A proposta de fazer isso. Locari. E aqui. Se quiser organizar aqui, ó. Tá, eu só queria. A empresa Front foi a última na habilitação. Lisboa. Front. A nossa proposta da fonte foi 76.500, 6.500. tá? Ficou o restante. Tá. 76.500, tá bom. Volta lá, por favor. Antes da Front, tá? É no A Vassoura. Estou encontrando aqui os documentos de credenciamento da Locari. Foi devolvido para você? Tá, é que você pediu para bater uma foto. Então, por favor, me... Isso, a identidade. Assinem depois a nossa lá, chave. Esse aqui é pra mim, né? Tá. A sua, essa aqui eu tenho que assinar pra vocês, tá? Primeiro dia assinar na terceira. Diego.
Aqui estão todos na ordem correta, inclusive com os documentos de habilitação. E estes aqui são os 3 envelopes remanescentes lacrados. Tá? Preço. Não, Não, de habilitação. documentação também. Aqui, ó, credenciamento. Para a finalidade do que lhe foi dado ali, o prazo de 5 dias, você tem em mente que o que precisa ser cumprido é esse dispositivo aqui, tá? Tá, Esse regulamento ele consta do site da SC Parcerias. tá. Tem um regulamento lá. Tá lá o regulamento. Porque com a Lei 13.303, que trata das compras por empresas públicas e sociedades de economia mista, cada empresa pública e sociedade de economia mista tem o seu próprio regulamento para fazer compras, né? Então a gente adota o pregão como rotina geral de compras, mas com alguma flexibilidade. Até nesse sentido daí muda um pouco o contrato. E, por exemplo, na administração pública, se a administração pública chega para você e diz, eu quero aumentar em tanto o contrato, você é obrigado a aceitar. No contrato com empresa pública e sociedade de economia mista, você já não é mais obrigado. Porque, às vezes, assim, para uma grande obra, o canteiro de obras está com o contrato de locação encerrando, eu não tenho interesse em manter o meu canteiro mais tempo. Então, com empresa pública e sociedade de economia mista, mudou com a Lei 13.303 a dinâmica dessas contratações. Tá bom? Pessoal, essa ata vai ser digitalizada e vai estar disponível no nosso endereço do site, certo? O mesmo endereço onde vocês podem consultar depois o regulamento de licitações e contratos. Então aqui é separec.gov.br, menu licitações, aqui embaixo vai estar a ata, se quiserem consultar o regulamento, aqui do lado, ok? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, até mais. Pela paciência. A gente encerra o vídeo.